Muito bem, meus irmãos, nós iremos então continuar aqui o estudo da nossa lição. Tivemos um probleminha aí com o Facebook, então não podemos continuar com a live, mas nós estaremos gravando aqui, nós estaremos compartilhando aí com os irmãos através do Facebook. Então nós estávamos comentando aí sobre Jesus, o homem perfeito, e eu gostaria de ler aqui, o pastor estava comentando sobre Isaías, no capítulo 9 e o versículo 6, eu gostaria de ler aqui o versículo 6 e o versículo 7, para que os irmãos possam acompanhar aí no seu lar. Isaías no capítulo 6, ou melhor, capítulo 9, versículo 6, nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quando nós vemos aqui, irmãos, porque um menino nos nasceu, está falando do seu contexto humano. Jesus, o ser humano. Jesus, o homem. Agora, quando nos fala um filho se nos deu, quer dizer, ele está falando da divindade de Jesus. Jesus como o Deus, o próprio Deus, encarnado no próprio Deus. É isso que nós estamos comentando. Então nós vamos aí continuar falando, porque muitas pessoas, até nos dias de hoje, negam a existência de Jesus, né? Muitos não creem em Jesus, muitos creem que ele só foi um passado da história que ficou para trás. Então tem vários contextos aí que o povo usa para falar de Jesus, né? Somente conhece Jesus por aquele homem que morreu lá na cruz e depois não ressuscitou. Mas esse Jesus que nós estamos falando, que é o homem perfeito, ele passou a sua divindade para todos nós. Ele foi um homem, mas foi Deus. Ele morreu como homem, ressuscitou como homem. Então nós vamos continuar falando desse Jesus, que é esse homem perfeito, para que os irmãos possam entender aí e ver que esse homem realmente ele padeceu todas as dificuldades que um homem passa, para os irmãos terem uma noção aí como ele foi realmente um homem. Ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a comer, ele trabalhou, como nosso pastor Derli já falou. Então ele foi homem, né? 100% homem, mas também foi 100% Deus. Tanto é que na natureza humana ele sentiu as mesmas necessidades que nós sentimos. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, Exatamente. ele sentiu canseira. Chegou a uma oportunidade, ele dormiu no barco de canseira. Então, na sua natureza humana, ele tinha as mesmas... E Satanás tentou ele nessas necessidades humanas. Humana, exatamente. Satanás tentou ele em tudo aquilo que era humano. Satanás não tentou ele no mundo espiritual. A tentação de Satanás sobre Jesus foi as mesmas, sobre as mesmas coisas humanas. Então, ou seja, a mesma tentação que ele aplicou a Jesus, ele pode aplicar em nós. Da mesma forma que Jesus sofreu a tentação, nós também sofremos. Jesus como humano, como homem sofreu, e nós como homens sofremos as tentações também. Exatamente. O inimigo conhece o ponto fraco, né? Isso. O inimigo conhece o nosso ponto fraco. Então ele procura nos tentar naquilo que nós somos mais fracos. Nós podemos aí, até estávamos comentando com o pastor Derli, que Jesus foi considerado o nosso segundo Adão, né? Mas eu quero passar para o pastor aí, que é nesse ponto aí nós estávamos comentando antes, e o pastor tem algo a explicar para os irmãos. Isso vai estar mais lá na frente ainda, né? Mais para frente? Mais para frente. Então vamos deixar um pouquinho mais para frente. Mas ali, ó, nós temos Jesus esvaziou-se da sua glória e não da sua divindade, certo? O ponto 3 ali, ó. Quando da sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, certo? Ou seja, ele não se esvaziou de si, né? Não se deixou a sua divindade veio com ele, a sua divindade. Mas sim da sua glória, da sua glória. Então, ou seja, foi aí que os homens não entenderam, né? Que os homens, os judeus, na época, queriam um rei,
uma pessoa que viesse, né, montada num cavalo, com um reino, com a coroa, alguém para libertar eles da opressão romana. E ele veio na forma de servo, na manjedoura, nasceu na manjedoura, sofreu, trabalhou como carpinteiro. Ou seja, ele se despiu totalmente da sua glória, mas continuava sendo Deus. Continuava sendo Deus, Ele exatamente. não deixou de ser Deus. Ele só abriu mão dos atributos, né? E isso que é um divinos. ponto interessante, Manuel Movelski, assim, ó. Veja bem, hoje uma criança é gerada no ventre materno através, né, do espermatozoide masculino e o óvulo feminino. E gera-se uma criança, certo? Com aquilo que está ali, né, designado nos genes humano do pai e da mãe para designar aquela criança, certo? Formar aquela criança. Jesus, ele foi agora, Maria foi fecundado, o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo. pelo Espírito Santo, certo? Veja bem. E dentro naquele óvulo, certo? Vai toda uma divindade. Não foi glória, foi divindade. A divindade de Jesus vem junto, enquanto o feto é gerado, preparado no ventre de Maria, certo? Tudo de Jesus está junto, vem junto. Jesus nasce como Deus. Como Deus. No entanto, que os anjos, por isso que os anjos vêm louvá-lo. Né? Os pastores viram os anjos adorando e louvando a ele no seu nascimento. Por quê? Porque os anjos sabiam que tinha nascido ali, na terra, o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado havia nascido ali. Por quê? Isso é a prova da divindade de Jesus. Da divindade de Jesus. Estava com ele quando ele nasceu. E já nasceu, a sua divindade acompanhou ele todo o processo da fecundação, da formação dessa criança, toda ela, até o nascimento, tudo, a divindade dele acompanhou ele, esteve junto com ele, e os anjos, sabendo da divindade dele como filho de Deus, desceram para adorar. Amém. E como ele é um homem perfeito, pastor, é porque ele não foi formado do pecado e nem experimentou o pecado. E nem experimentou o pecado. É isso. Justamente, ele não foi através de um homem, né? Para que depois a população, o povo daquela época não pudessem falar dele, né? Sim, sim. É o que com a situação da vida. Davi diz assim, em pecado eu fui gerado. Gerado, exatamente. Né? Eu fui formado. Então, ou seja, onde todos os homens, todo ser humano, né, dentro do casamento, no relacionamento cristão, no casamento cristão, tudo certinho ali, mas mesmo assim o ser humano ainda é gerado em pecado. Agora Jesus não. Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher que não Pura. havia conhecido o homem, pura. Né? E é isso que a ciência não vai conseguir explicar, como uma mulher virgem consegue engravidar. Entendeu? É somente algo pelo Divino, Espírito e divino, pelo poder de Deus. Verdade. E veja aqui, pastor, no primeiro tópico aí, no subtópico segundo, nós vamos falar aqui sobre os atributos. Os atributos de Deus. Seus atributos são grandezas e perfeitos. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Isso, todos esses atributos vieram com ele. São as qualidades. As qualidades dele estavam já no DNA quando se formou aquele feto. Aquele feto que se formou no ventre de Maria estava se formando, estava lá todas essas qualidades, atributos divinos, né? A vida, né? Ele estava gerando uma vida, mas era a vida, né? Ele é a vida, porque ele tem a vida em si mesmo. Estava ali a forma, ou seja, a imutação, né? E que não sofre mutação, ele é imutável, ele jamais sofreria. A onipresença, a onisciência e a onipotência estavam tudo ali naquele DNA daquela criança que foi gerada. Interessante é frisar, né, pastor, que isso era um atributo somente de Deus. Somente de Deus, né? É uma formação divina. São os atributos chamados incomunicáveis, né? Os atributos somente para Deus. incomunicáveis, que, ou seja, é a prova da verdadeira filiação. A verdadeira filiação de Deus, ou seja, porque todos os atributos do Pai, Passaram por o Pai colocou naquele óvulo, né, que foi fecundado Exatamente. de Maria lá, no ventre de Maria, todos os atributos do Pai, ou seja, todas as qualidades do Pai, né, aquele filho está herdando, aquela criança Exatamente. está herdando. Assim como os nossos filhos.
né? Nossos filhos herdam bastante qualidades nossas, bastante coisas nossas, feição, a cor dos olhos, a cor do cabelo, Características, né? o formato da orelha, a cor da pele, né? A aparência que ele herda de nós, né? Assim Jesus, até o caráter do pai, como o pai é o filho, procura se espelhar no pai. Jesus herdou todas essas qualidades, atributos do pai, ele herdou e nasceu com ele. E ele cresceu, por isso que daí, depois do texto ali que nós lemos, que o José e Maria encontram, depois que perderam ele lá na festa em Jerusalém, encontraram ele sentado com os doutores conversando, porque ele era uma criança normal. Sim, a Bíblia ele não era uma criança normal como as outras, que naquela idade estaria brincando, correndo, não. Naquela idade ele já estava conversando com doutores, coisas que só um rabino, né, ou uma pessoa entendida na lei iria fazer. Somente um homem faria isso, um homem já com a formação teológica judaica, né, poderia fazer isso. Jesus fez isso na sua idade, né, aos 8 anos de idade. Se eu não me engano, foi mais ou menos a idade que ele fez isso. E é interessante frisar, né, que para comprovar que ele estava seguindo todas o que a lei exigia, né, ele tinha que ir ao templo para ele ler, né, uma parte lá do Torá, né, para que ele pudesse fazer parte da história como um ser humano, né. Então ele estava lá no templo para isso, ele foi levado lá, né, para que ele pudesse participar dessa leitura, era escolhido um texto e o menino teria que ler, ele como um ser humano, né, mas depois os pais perdem ele, mas que o pastor estava falando aí, então, que ele fica lá falando com os doutores da lei, né. Se eu não me engano, na verdade, aos 12 a 13 anos, que daí... Isso, 12 anos. Que o menino já se torna emancipado, né? Ele já tem a liberdade para ler ou falar lá na reunião da sinagoga. Então foi um momento que Jesus pôde adentrar. Então ele já era um adolescente. Ele já teve a oportunidade de se assentar e conversar com os doutores. Então assim, nós vemos, Jesus disse, não, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Se alguém escutasse aquilo ali, dizia assim, tá, mas são os negócios de José. Né? Porque o pessoal olhava, não, ele é filho de José o carpinteiro. Todo mundo disse, não é esse aí, o filho de José o carpinteiro? Era o que as pessoas olhavam e diziam assim, não, esse aí é o filho de José o carpinteiro. Mas Jesus estava dizendo naquele momento que não, os negócios do meu pai, ou seja, Deus. Tanto é que Maria, quando voltou, e José, quando voltaram, eles nem entenderam quando Jesus disse, eu estou aqui para tratar dos negócios do meu pai. Ou seja, de Javé. De Javé. Uhum. De Javé. Né? Então, Ali, ainda continuando para frente, para nós adiantar um pouco, ali, o 2, Jesus, o verdadeiro homem. Manuel, quer ler para nós ali? Na concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus, não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras no Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Uma coisa aqui, ó, ou seja, haviam 2 povos na terra. Os judeus e os gentios. Haviam 2 povos. Então, ou seja, Jesus veio para os judeus, veio para um povo. Esse povo não recebeu. Por isso que ele disse assim, eu venho para os seus não receberam, então todos quantos receberam se tornaram a ser filhos de Deus. Deu a graça e chamados filhos de Deus. Certo? Então, ou seja, quando o judeu não recebe o Messias, quando eles não recebem a Cristo, dá-se origem a um terceiro povo. Dá-se origem a um terceiro povo. Certo? Os gentios, agora convertidos, que se tornaram a igreja de Deus. Então os gentios é um povo, os judeus é outro. Os judeus são todos os descendentes de Abraão, certo? Todos os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Uhum. Esses são um povo. E o outro povo agora é a igreja. Então são 3 povos na terra. A igreja, os gentios e os judeus. Então esse terceiro povo chamado igreja de Deus
ela surge com a rejeição de Jesus pelos judeus. E dá para notar, pastor, aqui que no início, já em Gênesis, depois da queda do homem, já houve profecias antes de Jesus se transformar humano, já houve a profecia que viria um homem e seria o salvador do mundo, o que perdoaria pecado. Vamos ler aqui no subtópico 2, profetizado no Antigo Testamento, pastor. A vinda do Senhor é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, e de Abraão a de Davi. A aliança de Abraão, que Deus fez com Abraão, que Deus faria de Abraão um grande povo, certo? Que a semente, a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. E essa foi uma promessa, né? É uma aliança que Deus fez, e a outra aliança de Davi, certo? Que o reinado de Davi seria eterno, seria perpétuo. Então Jesus, ele é o rei que tem a chave de Davi. Lá em Apocalipse você vai ver João falando, aquele que tem a chave que fecha Ninguém abre. e nem abre. E abre e ninguém fecha. Então, ou seja, do início ao fim das duas alianças, de uma a outra, Jesus é o tema central. Jesus está presente nas duas alianças da história sagrada. Aqui para frente nós temos o Jesus nasceu na plenitude dos tempos, certo? É um ponto interessante ali, onde nós vemos ali, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, ou seja, todos que estavam debaixo da lei careciam de remissão. E Jesus veio para isso, para remir, certo? O Cordeiro de Deus seria morto por uma única vez, que lá em Hebreus fala, né? Que ele entraria uma única vez para ser morto, não havendo mais a necessidade de animais continuarem sendo mortos. Era esse o propósito de Deus. Jesus, como Cordeiro perfeito, ele vinha para selar. Por quê? Porque o que acontece? Lá no Monte Moriá, Isaac olhou para Abraão e disse assim: pai, está ali a lenha, está ali o fogo, e está ali o cutelo. E o cordeiro, onde está? E o que Abraão disse? Deus proverá. Para si o cordeiro. Essa pergunta que Isaac fez para Abraão, lá naquele momento, e o cordeiro, pai, aonde está o cordeiro? Foi respondida por João Batista quando ele viu Jesus lá vindo batizar no Rio Jordão. João Batista olha para Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, João Batista estava dando a resposta para todos os descendentes de Isaac, dizendo que é o Cordeiro que vocês esperavam. Está aqui o Cordeiro de Deus. Esse aqui é o Cordeiro de Deus que vocês esperavam. Esse aqui é o Cordeiro que veio remir, tirar o pecado do povo, limpar os pecados do povo de uma vez só. Era esse Cordeiro que o povo estava esperando. Era essa promessa. E Jesus foi apresentado. Aí aqui está no o tópico 5, Israel, né? Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. E eu acredito que essa foi a primeira apresentação de Jesus feita por João Batista, né? João Batista apresenta Jesus. João Batista apresenta Jesus para Israel. Vocês estavam esperando um cordeiro, porque de cordeiro o povo judeu conhecia muito. De sacrifício, os judeus entendiam muito. Ofereciam o melhor, né, pastor? Alguns, nem todos. Nem todos. Não. Teve se tu olhar aí Malaquias mesmo, tu vai ver que Deus está tratando o povo, chamando a atenção do povo, porque eles chegavam lá e, entendeu, briqueavam. Aquele melhor que era para Deus,
eles negociavam e davam mais ruimzinho. Mas era para oferecer o melhor. Era para ser o melhor, mas não era. Entendeu? Então Deus deu o melhor para Israel. Deus deu o melhor, mas o povo não deu o melhor. O povo não dava o melhor. Agora Deus estava dando o melhor. O seu O filho. único, né? O filho único. O cordeiro. Aleluia. O cordeiro imaculado. Então agora Jesus é apresentado a Israel. Lá nas margens do Rio Jordão. Ele é apresentado a Israel e ao mesmo tempo também é apresentado ao mundo. Né? Então assim, nós vamos ter mais para frente aqui, ó, Jesus o homem perfeito. E agora nesse tópico a gente vai ter um pouco mais se deter. Vamos quer ler para nós ali. No tópico 3, Jesus, o homem perfeito, afinal o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós. Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nós. Em momentos algum ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Ou seja, aquilo que nós falamos no início, né? Ele, sendo Deus, tendo a sua divindade já nascido com ele, né? Ele não usurpou lá o senhor mesmo comentou, né? Transformar as pedras em pães. É verdade? Ele podia. Podia. Entendeu? Ele podia pedir, ordenar uma rocha lá que desse água para ele beber, e ele beberia, né? Durante a sua provação no deserto, mas ele lutou, ele tinha um propósito de consagração de 40 dias de jejum e ele foi até o final. Ele se consagrou e jejuou como homem. Como homem. Naquele momento ele não usou. E era tudo o que Satanás pediu para ele fazer. Até para não ceder ao pecado e não usar da sua divindade para beneficiar a sua Era vida. isso que Satanás chegou e queria fazer. Não, se tu é o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pão. Ou seja, Satanás disse assim, realmente se tu é filho de Deus, use da tua divindade. Na realidade ele sabia que era o filho de Deus. Sabia? Sabia Ele isso. sabia. Ele sabia. Só que ele estava... O que acontece? Ele queria fazer Jesus pecar. Exatamente. Porque Jesus veio para agir e trabalhar como humano. Como humano, como um homem. Como um homem. Certo? E Satanás veio tentar Jesus naquilo que era humano. E pastor, eu vou dizer mais uma, nos dias de hoje não é diferente o que a gente passa muitas vezes. Ah, mas você não é filho de Deus e está passando por essa necessidade, não é filho de Deus, tu passa por isso. É que nós estamos sujeitos às mesmas dores, às mesmas dificuldades que Jesus passou. Exatamente. Nós como ser humano também vamos passar, nós não somos diferentes, somos iguais. Jesus que era humano e divino e passou, nós muito mais, nós somos humanos e experimentamos o pecado, nós somos nascidos, gerados do pecado, né, pastor? Então isso, e muitas vezes para nós é lançado isso. Por que isso? Por quê? Porque Satanás, ele errou. Ele é o homem do pecado. Ele errou. Não encontra perdão para ele. E ele não quer que nenhuma das outras criaturas dos filhos ou dos filhos de Deus, certo? Cheguem à perfeição. Como o homem está lutando, nós estamos lutando para chegar à perfeição, Satanás vai fazer de tudo para que a gente erre. Foi assim com Adão. Adão era um homem perfeito. Deus criou Adão perfeito. Aí Satanás disse assim, eu não vou deixar que ele continue perfeito. Perfeito, exatamente. Eu vou fazer errar. E ele fez Adão errar. Assim foi com todos os outros, certo? Todos os outros homens que nasceram. Todos os outros grandes nomes aí, você pode ter Sansão. Sansão, nazireu de Deus, nasceu perfeito. Era para ser perfeito. Era para ser perfeito. Entendeu? Satanás foi lá e fez ele errar. Da mesma forma, tantos outros, Salomão,
né, O próprio Davi, né, o pastor? próprio Davi, um homem segundo o coração de Segundo Deus, o que coração Deus de diz assim, Deus. eu achei a Davi, Meu certo? servo. meu servo. Aí o diabo diz, tu achou? Tá bom. Foi lá e fez Davi pecar. Entendeu? Então, assim, Satanás em toda a história humana esteve lutando agindo, trazendo uma certa interferência no relacionamento homem e Deus. Desde o começo da Desde o humanidade. começo da humanidade. Então, ou seja, Satanás agora vem e diz assim, eu vou interferir no relacionamento desse camarada aí, esse Jesus de Nazaré, que diz que é o Filho de Deus, eu vou interferir na relação dele. Então, se ele é o Filho, eu vou entrar no meio dessa relação pai e filho. Eu vou tentar interferir. E ele vem tentar Jesus. E ele vem tentar Jesus no momento crítico dele. No momento crítico. Então, ou seja, assim como Adão foi tentado lá no Éden, certo? E ele conseguiu êxito? O diabo conseguiu. O diabo conseguiu êxito sobre Adão. Sobre Adão. Ainda que alguns dizem, né, que alguns palestrantes para casais, né, dizem que Adão pecou por causa que tinha mulher junto, né? Ou seja, mas não tem nada a ver, nós não concordo com isso, porque o que acontece? Jesus tinha um bando de homem ao redor dele que dava ideia para ele, né? Jesus tinha ali muitas mulheres que acompanhavam ele, e Jesus tinha inclusive mulheres que mantinham eles financeiramente. Jesus tinha tudo para pecar. Sim. Jesus tinha mulheres, Jesus tinha homens ao seu redor, mas ele não pecou. Ele permaneceu, ele lutou, ele foi íntegro, ele foi fiel até o fim. Homem perfeito. Homem perfeito, ou seja, Jesus teve proposta, né? Jesus teve a própria proposta de quando ele queria Jerusalém, né? Que daí o próprio Pedro, né? O próprio Pedro diz, não vá, Senhor. Pedro luta, não vá para que morrer isso, aquilo e tal. E aí Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Porque ele queria cumprir o propósito. Eu preciso cumprir o propósito que ele tinha com o Pai. Jesus estava determinado a cumprir aquilo que o Pai ordenou ele a fazer. Ou seja, Jesus ele estava ali determinado a cumprir as profecias. Ele veio para cumprir todas as profecias, que tinham falado a respeito dele durante toda a história do povo judeu, durante todo o Antigo Testamento, ali da Antiga Aliança, ele foi profetizado sobre ele. E se agora ele quebra, Deus, se ele foge desse projeto, as profecias, o que acontece? Aí, ou elas não iam se cumprir, ou ficou aquilo que ia ficar como mentira. Exatamente. Deus ia ficar como mentiroso. Então ele precisava morrer, ele precisava cumprir o que já estava designado. Para quê? Para que as profecias fossem cumpridas. E aí isso é que era a morte horrenda, a morte de cruz. Tinha que se cumprir. Então você vai ver ali que o Adão, né? Adão tinha apenas uma pessoa do lado dele e ele errou. Imagina se tivesse um monte de pessoas que nem Jesus tinha. E Satanás tentou Adão no contexto que Adão vivia. No contexto que ele estava vivendo. Satanás veio tentar Jesus no contexto que Jesus estava vivendo. Ele tentou Jesus. Jesus teve a oportunidade, esteve sozinho com a mulher samaritana lá no poço em Sicar. Mas ele não errou. Ele não errou. Ele não pecou com ela. Pelo contrário, ele ganhou ela, evangelizou ela e através dela toda a cidade de Samaria. Então, ou seja, Jesus, ele foi fiel em todos os momentos da sua vida. E aí nós temos ali o ponto 3, que fala da perfeição espiritual e moral de Jesus. É isso que é um dos pontos que nos chama a atenção, né? Pois a questão moral, o Pai determinou para ele, não, você vai ter que cumprir isso. Tinha todas as profecias a seu respeito, que diziam o que ele tinha que acontecer com ele. Ele sabia, ele conhecia todas as profecias. Porque em alguns momentos das suas pregações ele cita Mamonão. Né? Não, porque a respeito de mim já foi profetizado. Isaías já profetizou lá. Isaías. Então Jesus cita as profecias em alguns momentos, nos evangelhos ali, que ele cita algumas profecias que foram profetizadas referente a ele. Então, ou seja, ele precisa cumprir. E a sua conduta moral está agora firmada nisso, em cumprir aquilo que já havia sido designado. Se ele era o verbo,
ele estava lá quando aquelas profecias foram proferidas. Estava junto de Estava Deus. junto. Ele partiu dele. Ele estava junto. Quando foi liberado aquelas profecias lá atrás. Então, ou seja, como que agora ele ia fugir daquilo que ele participou? Exatamente. E isso é questão de conduta moral. Né? Foi falado, eu assumi lá no princípio que morreria pelo homem. E eu estou aqui agora, eu vou morrer. Eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. Então, por isso que ele reluta com Pedro. Né? Reluta com o discípulo, não, eu tenho que ir a Jerusalém, eu tenho que padecer lá em Jerusalém. Já foi profetizado, foi dito, e isso tem que se cumprir. Né? E aí aquilo que nós estávamos falando do príncipe de Edessa, né, o Agibarro, que ele sabendo que Jesus estava sendo perseguido pelos judeus, ele escreveu uma carta, certo, para Jesus, até inclusive o historiador Flávio, o Eusébio de Cesareia, comenta isso, né? Ele registra as duas cartas, a carta que o príncipe Agibarro enviou para Jesus, e também registra a carta que Jesus retornou para Agibarro. Então Jesus disse, Agibarro, olha, Jesus, é o seguinte, eu estou padecendo de enfermidade, tem uma epidemia muito grande aqui no meu reino, havia uma epidemia de uma enfermidade que estava matando as pessoas, né? Como hoje a gente está vivendo aqui uma epidemia grande, naquela época, naquele reino, havia uma epidemia, uma doença muito grave que estava matando as pessoas. E aí esse príncipe disse, olha, tu vem para cá que eu te dou segurança, né? Te dou estabilidade para ti, tu fica comigo aqui, tu e teus discípulos, ninguém vai te tocar e você cura todos nós. Vem aqui, traz a cura e prega para nós aqui no meu reino, certo? E ninguém vai te tocar. Não precisa você morrer por esses judeus. Vem para cá. E esse era um príncipe gentil. E Jesus disse para ele, olha, o negócio é o seguinte, convém que eu faça o que de mim está determinado. O que de mim já foi determinado, né, Jesus escrevendo de volta para ele, convém que eu vá e cumpra. Mas você, certo? Depois que tudo isso acontecer, eu enviarei um dos meus discípulos para que vá lhe atender. Certo? E aí depois de Jesus ressuscitado, certo? Depois de Jesus ressuscitado e ascendido ao céu, Tomé, o discípulo, aquele duvidoso, o descrente, ele foi tomado pelo Espírito Santo, e ele tomado pelo Espírito Santo, chamou Tadeu, um dos 70 discípulos de Jesus, chamado Tadeu, e disse para ele, entregou a carta, entregou o endereço para eles, olha, tu vai até o príncipe de Edessa, assim, o Agibarro, que ele está esperando, lá está aguardando uma palavra de Deus para ele, a palavra de Cristo, de Jesus para ele, uma promessa do Senhor Jesus, que enviaria alguém. E você vai lá e ore por ele. E Tadeu foi, orou pelo príncipe, o príncipe foi curado na hora, que o príncipe estava muito enfermo, ele foi curado na hora, e Tadeu ficou lá pregando naquele reino por vários dias, e todas as pessoas foram curadas, ele trouxe a cura para o reino inteiro, através das mãos dele. Jesus fez milagres extraordinários naquele reino, e ele pregou o evangelho, e uma grande igreja se formou naquele lugar. Então assim, Jesus teve propostas, irmão Manuel. Jesus teve propostas, várias propostas de não ir. A proposta de Pedro, Jesus poderia fugir. Não vai lá e tal. Pedro não conseguiria dar segurança para Jesus, mas esse príncipe deu. Exatamente. Esse príncipe daria segurança para Jesus. Esse príncipe daria. Porque lá ele estava num outro reino. Lá Roma, os judeus não iam interferir nele. Ele daria segurança, uma proposta boa. Mas ele tinha que honrar a sua palavra. Ele tinha que honrar a palavra, isso chama moral, caráter. Cumprir aquilo que havia sido prometido. Ele era a promessa e ele precisava ser cumprida. Então, ou seja, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Jesus não trocou as promessas do Pai com o povo, que ele teria que estar, ele era o cumprimento das promessas, certo? Ele tinha a decisão de escolher não ir para a cruz, ou aceitar uma proposta de um príncipe desse, mas ele, mantendo a sua moral, mantendo a sua o seu caráter de homem, ele foi até o fim.
eu vou cumprir aquilo que de mim já foi determinado. É isso porque o homem, nós homens normais, né, poderemos, às vezes, numa proposta assim, não, nós vamos pensar, mas eu tenho família, eu tenho isso, aquilo, não. Eu tenho minha mãe que vai ficar chorando. E começa a botar na balança e pensar, não, eu tenho uma proposta melhor, eu vou para o outro lado. Eu vou para o outro lado. Jesus disse, não, a minha mãe vai chorar, meus irmãos vão chorar, muita gente vai chorar, mas eu tenho que cumprir a promessa do Pai. Amém? E o próprio Deus que enviou se virou para não ver a situação em que Jesus passou, porque era tão terrível. Mas era necessário. Necessário. Era E necessário. aqui Pedro diz assim, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. E ele era perfeitamente em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Amém. 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 O senhor quer fazer a conclusão? Fica à vontade. Nossa conclusão da nossa lição, quanto o presbítero Manuel estava falando aqui, então Jesus ele é perfeito, né? Porque ele foi submisso, foi humilde, mas também ele foi humilhado, né? Foi humilhado. Mas ele só encarnou por amor à humanidade, por amor de mim e de você, para que nós pudéssemos hoje ter essa liberdade, poder estar aqui falando desse amor de Jesus, desse homem perfeito, onde ele morreu na cruz pelos meus e pelos teus pecados. A conclusão da nossa lição nos diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro. Amém. Então, o que eu quero te dizer nesse final dessa conclusão da nossa lição aqui, que nós fomos chamados para uma corrida. E que você não venha desanimar no meio dessa corrida. Que você possa continuar firme. Que o importante não é você arrancar bem e parar no meio da caminhada, mas sim você continuar. Mesmo que às vezes você tenha que parar, olhar para cima, pedir força, mas que você continue. Então não adianta nós arrancarmos com muita força, mas que nós possamos continuar firmes, olhando para o nosso alvo que é Cristo. E que nós não venhamos parar no meio dessa caminhada que nós estamos correndo. Para que um dia nós possamos chegar lá na frente e dizer assim como disse o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Podemos fazer agradecimento? Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram aí nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Obrigado por você que nos acompanhou nessa noite pela live, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família, seja alcançado pelas bênçãos do Senhor. E que esse homem perfeito possa estar na tua casa, fazendo parte da tua família e da tua vida. Pastor. Amém, meus irmãos. Nós não podemos concluir a nossa live lá ao vivo pelo Facebook, mas gravamos esse vídeo para concluir a nossa lição dessa terça-feira. E eu quero agradecer ao presbítero irmão Wilson, que abraçou esse trabalho aí. Nós estamos agora juntos nessa empreitada. O presbítero irmão Manuel, nosso primeiro dirigente ali no Santo Antônio, que era hoje um professor para estar ministrando. E nós estamos juntos, certo? Terça-feira nós vamos estar de novo juntos. Quem que é o professor terça? Terça sou eu. Terça é o senhor que vai estar ministrando? Glória a Deus. Então, você é o nosso convidado, está terça-feira participando com a gente novamente da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero dizer para você, Deus tem uma bênção para você, por maior que seja as lutas e as dificuldades que nós estamos passando hoje. Assim como esse príncipe de Edessa, ele o seu reino estava sendo devastado por uma grande pandemia de uma enfermidade terrível, que médico nenhum achava cura. Jesus foi lá e deu cura
através do seu discípulo chamado Tadeu. Ele foi lá e curou e trouxe a cura para toda aquela nação. Eu quero dizer para você que através de Jesus, Deus tem homens e mulheres aqui no Brasil, cheios do Espírito Santo, que estão orando, e Deus vai trazer a cura para a nossa nação. Muita gente está sendo restaurada. E as orações da igreja estão chegando ao trono de Deus. E nós vamos ter resposta em breve, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por tua casa, por tua família. Vamos orar junto, agradecendo ao Senhor por este momento. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por este momento que estivemos estudando a tua palavra, junto com os teus servos, aqui, Senhor Deus, neste local, através desse vídeo. Oramos para que o Senhor venha atender, Deus, a necessidade de cada casa. Cada pessoa, Deus, que vai estar assistindo esse vídeo. Cada pessoa que vai estar participando com a gente, Deus, ouvindo a tua palavra. Nós te louvamos e nós te exaltamos. Obrigado, Senhor Jesus. Fique conosco e abençoe, Deus, para que os nossos cientistas, os nossos médicos possam encontrar a cura, Deus, para essa enfermidade. Ó Deus, e que a tua igreja, Pai, possa, Deus, estar sendo atendida às suas orações. Oramos e pedimos a cura para a nossa nação, para que o sangue de Jesus possa, Deus, estar sendo aspergido sobre cada vida e sobre a nossa nação. Oramos e pedimos, Pai, fica conosco e nos ajude, ajuda esta família, abençoa esta casa, esse lar, até onde, Deus, este vídeo está adentrando e essa oração está chegando. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém.